Olá, pessoal. Olá, olá, olá. Boa noite, boa noite, boa noite. Rede Magia da Ilha, na Maratona do Aprendizado. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Para a gente poder, boa noite, pessoal chegando aí, para a gente poder aprender um pouquinho mais, né, gente? Vamos aprender um pouquinho de cada coisa. Boa noite, pessoal que está chegando aí, tá? É Karina que está falando, da Rede Magia da Ilha, tá? Lembrando vocês que quem quiser reiki, taróloga, a gente está com um espaço super legal lá. Segue a gente no Instagram, que tá top, e a gente está com bastante novidade. Enfim. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Vou dar só um tempinho, tá? Para chamar o convidado. Enquanto isso, deixa eu falar um pouquinho do convidado, né? Esse convidado, ele já esteve por aqui. Boa noite, Sidney. Boa noite, Nathalie. Boa noite, boa noite, boa noite. Lindos. O convidado de hoje é o Pai Carlos. Ele já esteve aqui uma vez com a gente, tá? E eu cheguei a comentar com vocês que ele... eu tive uma trajetória assim com ele é de São Paulo, tá? Eu tive uma trajetória assim com ele bem muito aprendizado, e no sentido, né, espiritual, como pessoa. Então eu acho que esse bom motivo aí, pessoal, tá chegando. Sejam bem-vindos, tá, gente? Ele já me ensinou muito, eu já aprendi muito com ele, e o tema de hoje é ética e moral no terreiro. Esse tema é bom, hein? E polêmico, hein? E polêmico, na minha opinião, assim, eu estava até comentando hoje, né, com uma pessoa e falei, vai fazer a gente refletir um pouquinho nas nossas atitudes, né, para a gente ter um pouquinho mais de equilíbrio, né, na nossa vida, né, pensar, mas eu acho que vai ser um tema bem interessante. E eu gostei, quando ele fez a proposta, eu gostei bem do tema e topei, né, fazer essa live com ele. Eu vou chamar ele, deixa eu ver se já deu aí 5 minutinhos, tá? Então é isso. Quem tiver alguma pergunta, oi, Jô, tá entrando aí, Brasília, linda, tá? Quem tiver alguma pergunta, a gente vai lidando com as perguntas, tá? Ele lida bem também com isso, tá? E a gente vai interagindo aí, tá? Guardem as perguntas, vamos perguntando, porque é hora de aprender, gente. Todo mundo pronto aí? Todo mundo pronto? Então tá bom. Semana que vem tem Jô, né? De Brasília. É isso? Deixa eu ver minha agenda. Semana que vem nós vamos para Brasília. É isso aí, tá? Então vamos lá. Deixa eu chamar nosso convidado. Vocês estão ouvindo legal aí? Dá um joinha aí pra gente. Olá, gente, tudo bom? Tudo jóia? Oiê, boa noite, seja bem-vindo. Agradeço, Karina. Espero que a luz esteja boa aí, gente. Engraçado, agora acho que ficou mais escurinha, não sei porquê. É esquisito, né? Deve tá ser boa. por conta da... Tá boa a luz? Pessoal, como é que tá a luz aí? Tá boa? Fala aí. Vocês são... E a conexão, tudo certo? Vocês que estão... são o nosso norte aí. Ok. Conexão tá boa, luz tá boa, tá. Tem aí, Márcia respondeu, ok, Jô respondeu. Maravilha, tá. Maravilha. Boa noite, Seja bem-vindo. Eu que agradeço esse convite, né? Esse segundo convite para participar aqui dessa sua jornada maravilhosa, abençoada, iluminada, porque a gente precisa de alguns nortes para entender não somente o que é a religião, que as pessoas acham muito bonito, né? Vamos falar de Buda, vamos falar de cristais, vamos falar de Umbanda, mas o mais importante que fica de lado
o nosso comprometimento conosco, com a comunidade e com a espiritualidade. Tem que ser esse percurso e não ao contrário. Não adianta você rezar um Pai Nosso aqui, ir no culto ali, e quando você chega na rua, você fala um monte de coisa de todo mundo, né? E, de fato, na verdade, quem agradece o fato de você ter sido filha minha, fui eu. Eu também aprendi muito com você, com o Fábio. Foi uma conexão muito bacana, né? Então, a Karina, ela chegou a comentar uma ocasião sobre essa live. Eu tinha, né, já feito a proposta de discutir a respeito de ética dentro do terreiro, por coisas que a gente acaba observando no dia a dia que são deploráveis, né? Experiências também, né? Oi, Karina, pipocou aqui. Experiências também, né? Experiências que devem ser sempre observadas, entendendo toda uma dinâmica que a gente às vezes ignora, não é? E o que acontece? Eu costumo dizer que eu venho de escolas ruins, vamos colocar desse jeito. Eu tive que me adaptar a uma série gigantesca de conceitos, de valores, de concepções que me moldaram tudo isso. Então, quando a Karina cogitou de eu fazer a live, eu falei, opa, é agora que eu vou fazer uma coisa redondinha mais ainda, né, que eu sou chato, para poder apresentar, né? Quando a gente fala de ética, quando a gente fala de moral dentro de um terreiro, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é ética, o que é moral. Ética é o conjunto de regras que existem dentro de um estabelecimento, seja lá qual for, né? E a moral é que permeia tudo isso, né? É importante a gente salientar isso daí, porque acontece o seguinte, muitas pessoas me perguntam assim, por que você abriu o terreiro? O que te levou a abrir o terreiro? Bom, o que me levou a abrir o terreiro foi uma dor absurda nas costas. Já chego a relatar isso no Facebook, já relatei na última live, que não tinha jeito a minha dor nas costas. Eu acendia a vela para o Boloé, a dor sumia. Acendia para Zé Pilintra, a dor sumia. Mexia no altar, a dor sumia. Para bom entendedor, meia palavra basta. Na freguesia, quando eu abri o meu primeiro terreiro, o primeiro endereço do terreiro, foi quando as minhas dores cessaram, né? Então, a abertura do terreiro não é porque o Carlos estava lá todo cheio de moral, de convicção, eu vou abrir a casa, aquilo tudo, não. Foi simplesmente por uma questão de necessidade de saúde, uma necessidade que era urgente. Aí você coloca assim, nossa, então vamos abrir o terreiro agora. Não, você não vai abrir o seu terreiro agora. Porque a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando vai abrir um terreiro, que o terreiro não é nosso, o terreiro não é seu, a igreja não é do pastor, a paróquia não é do padre, o templo budista não é do mestre budista. Existe uma egrégora na espiritualidade que vai reger estruturas religiosas e essas estruturas possuem subegrégoras que acabam regendo os espaços litúrgicos. É bem assim que funciona, né? Então, quando a gente abre um terreiro, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, poxa vida, para que eu vou abrir? Você vai abrir porque você vai trabalhar para a espiritualidade? Você vai abrir porque você tem uma missão para cumprir, e o terreiro não é seu. Aconteceram várias situações comigo já, de eu ter que largar o que eu estava fazendo e precisar correr para o terreiro para poder fazer alguma coisa. Parênteses, eu tinha cancelado uma vez lá na freguesia ainda uma gira de Preto Velho, porque minha mãe foi internada. Ela foi, né, para o hospital, quem levou fui eu. Voltei para casa, pensei, bom, gira cancelada, o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma cerveja. Antes de eu pensar em levantar do sofá, eu escutei, você não vai tomar cerveja, ponto. Tá bom, tomei cerveja. Não deu meia hora. Meu pai me liga, também foi pro UTI. Aí eu entendi o recado. Fui pra cozinha, estourei a pipoca, quartinha com água, vela branca, totô, pedi pra minha mãe. Então essa dinâmica que a gente tem que entender quando a gente fala, vou abrir um terreiro, não é pra gente, né? Não é para alimentar o nosso ego. Abrir o terreiro é entender que a gente tem uma missão a cumprir e que ele é somente um meio para fazer tudo isso, tá? Aí é que vem a coisa mais interessante. Abrimos um terreiro, você acaba ficando evidente para a comunidade. Isso aconteceu muito comigo. Quando você é uma pessoa que está em evidência na comunidade, você tem que tomar um conjunto gigantesco de cuidados. Gigantescos.
Eu especificamente, e Karina também, porque também ela é professora, nós temos que tomar cuidados redobrados. Eu não posso sair no Facebook postando foto com caipirinha, com cerveja. Eu faço as minhas palhaçadas, não vou falar que não. Mas eu não posso, em hipótese nenhuma, aparecer bebendo. Eu não posso aparecer fumando, não posso aparecer nada disso. Porque nós temos uma imagem a zelar. Por isso que eu falei, não é primeiro de lá para cá, é primeiro de cá para lá. Porque se você começa a ter esse tipo de postura, esse tipo de irresponsabilidades, não somente você vai ficar mal falado, mas o pior, todo o seu trabalho. Todas as pessoas que estão ao seu redor. E todas as pessoas que frequentam, né, junto com os seus médiuns. Isso gera um problema muito grande. Qual que é o problema? Pelo fruto a gente conhece a semente. Falei, né? Veio de escolas ruins, vamos colocar desse jeito. Só que a formação moral que os meus pais passaram é uma coisa muito forte, muito intensa. Meus pais foram rígidos com a gente, comigo e com o meu irmão, em vários aspectos. Então, quando algo não batia, eu falava, tá errado isso daqui. Isso não tá bacana. O dirigente está tomando uma atitude que eu não acho legal. Eu vou fazer o quê? Vou para outra casa. A mesma coisa, se o dirigente, uma coisa é o irmão de santo, pisar na bola, fazer besteira, isso é extremamente normal. Outra coisa é quando o pai de santo, ou o pretenso pai de santo, por que pretenso pai de santo? Porque existe um monte, gente. Quando esse dirigente espiritual, ele começa a pisar na bola, e as pessoas elas perdem o freio, o norte moral. Pô, mas você viu o pai Carlos semana passada? Ele foi dar o passe na menina lá, e pediu cerveja, pediu cigarro, a entidade falou qualquer coisa, a moça ficou sem graça. Olha o panorama trágico que nós temos ao redor disso. Trágico porque eu tenho assistência olhando, trágico porque tenho minha esposa e meu filho por perto, as minhas enteadas, toda a comunidade e assim por diante. Então a primeira coisa que um pai de santo, um dirigente tem que ter é noção das suas responsabilidades. É noção daquilo que ele tem que fazer para que depois o trabalho dele, que por mais boa intenção que tenha, não vá cair no esquecimento e no gosto e na boca do povo. É aquele famoso rádio peão, não é isso? Então, essa questão da responsabilidade é fundamental. Karina lembra como era chato com os médios em relação, não tanto ao horário, que eu sei que acontecia certos problemas, mas eu subia com o pessoal e falava, gente, a gira vai ser assim, assim, assado, vamos ter que tomar cuidado com isso, vai ter uma pessoa que vai trazer esse problema. E assim, eu alertava várias vezes. Eu alertava meninos, que éramos os meninos, eu, o Jean e o Hélio. Meninos, cuidado, tem moças aqui trajadas e tal. Cuidado com isso, pelo amor de meu São Jorge Guerreiro. Houve uma gira que eu me incorporei. Seu Firmino, meu bando, falou, fica de olho. Eu fiquei olhando para as coisas, eu falei, puxa vida, tem assistência, mulher, olhando para os meninos. Eu falei, o que eu faço? O Bando falou, não faz nada. Vai direcionando o que tem que ser feito. Foi o que eu fiz. Não sei se você se lembra desse dia, Karina, mas para mim foi uma coisa extremamente tensa, que eu fiquei, Jesus, o que eu vou fazer agora? Né? Então a responsabilidade... Desculpa. Pode falar. Uma coisa que eu sempre admirei, e não estou falando isso porque a gente está na live, não, uma coisa sempre que eu admirei, e o Fábio a gente admirou em você, é que era exatamente assim. Ele, antes de começar, tinha todas as instruções para os médios. E olha, gente, assim, era uma coisa que a gente admirava, era muito chato. Não, mesmo, é chato. É chato, mas é um aprendizado muito, muito, muito forte. E Exato. Sério. É sério desde a roupa que a pessoa vai tomar um passe, de que a assistente vai entrar para tomar um passe, né? Exatamente. A gente tem que apreciar quando a gente vai em qualquer lugar, seja em qualquer lugar. Não estamos falando só de terreiro, não. Qualquer lugar. Isso é em qualquer âmbito, de qualquer aspecto da sociedade, né? Uma vez eu lembro que eu fui no fórum ser testemunha e tinha uma moça lá com um top e tal, o juiz falou, aqui você não vai entrar. Não era local para aquilo, né? Mas era chato mesmo, né, Karina? Ter que chamar vocês. Não, mas sim, chato no sentido que de aprendizado. A gente, na hora, a gente ficava assim, de novo, né? Mas assim, é o certo. Mas é o certo, e isso
como muito aprendizado pra gente. Assim. Exato. E teve uma vez que eu questionei o baiano. Eu falei, baiano, vou ter que chamar, você vai ter que chamar de novo. Eu falei, caramba, mas por quê? Foi o dia que uma mulher pediu pro Pedrinho, pro meu herê, para fazer macumba para uma pessoa. Aí o Pedrinho virou pro baiano. Eu pensei, puxa vida, vai virar pro seu set e não vai demorar. Comecei a ficar com medo, né? Mas ela conseguiu conter aí. Aí eu percebi que não era somente um ensinamento para vocês, era mais um ensinamento para mim. Porque ele me falava assim, até hoje, né? Olha isso, olha aquilo outro. Isso é nossa responsabilidade. Porque se alguém de repente vê lá, nossa, mas a Karine tá com uma saia rasgada, o Pai de Santo não viu isso, não falou nada. Acontece. Acontece. Não, e detalhe, se eu saio da sua corrente e tenho atitudes lá fora, vocês vão falar, peraí, a Karina, né, frequenta ali e, ó, nós estamos falando de terreiro, gente, mas é qualquer lugar. Não estamos nem colocando terreiro. A gente está falando de terreiro porque, né, mas eu acho que é qualquer lugar. Se você frequenta uma igreja evangélica, né, você lá dentro, você tem todo o respeito, aí você sai da porta para fora, você tem outras atitudes. E peraí, aquela pessoa da igreja que eu vejo, olha o Facebook dela, olha só que. Não é. E quem vem a carga? Para quem vem a carga? Vem tudo pra gente. Esse é um ponto interessante, Karine, você falou de Facebook, de redes sociais e afins. A quantidade de médiums que eu vejo postando fotos de sua entidade, incorporado com a entidade, incorporado com a pombagira, com aquelas coisas, tem algumas coisas que eu fico horrorizado. Não que eu seja o baluarte do moralismo da Umbanda, nada disso. Mas para quem é fora, o evangélico, o católico, isso é Umbanda? É o homem todo daquele jeito, com aquela roupa esquisita, aquela mulher com aquela... Não, isso não é Umbanda, gente. Tanto que tem uma imposição do meu Exu. Gira de esquerda, roupa branca. Ponto. Você sabe. O seu filho falou. Médium, roupa branca. Ponto. E o Pai Jong, né, só olhando, né, e assim, é assim, ponto final. Né? Por que é importante também tocar sobre esse assunto? É em relação às tratativas dentro e fora do terreiro. Os meus filhos de santo, eu nunca cobrei no dia a dia que eles me cumprimentassem com motumbá, dá licença ou coisas do gênero. No dia a dia eu tenho ali o Jean, no dia a dia eu tenho a Manu, eu tinha a Karina, tinha o Fábio. No dia a dia era isso, né? Eu sou professor, você é professora, né? E assim por diante. Dentro do terreiro a coisa era diferente. Por quê? Porque é dentro do terreiro onde a gente vai perceber como que as pessoas elas respeitam o espaço sacro, onde tem um monte de gente que está precisando de um emprego, está precisando de uma cura, está precisando de comida, e como que essas pessoas se reportam à espiritualidade. Então essas tratativas devem ser muito bem realizadas, porque quem está de fora vai comentar, nossa, mas outro dia o médium fulano apareceu lá falando, nossa, o cumprimentou o Pai de Santo de qualquer jeito, fez bagunça, sentou, ficou fumando lá, está errado, não pode, porque nós estamos num espaço onde nós precisamos observar as suas regras. Voltando lá para o exemplo da igreja evangélica. Aí tá lá o bonito, a bonita no seu dia a dia, fazendo o que bem entende, e me posta lá uma foto de biquíni, me posta lá uma foto, né, tomando cerveja. Aí tem gente que me coloca, né, eu já vi, tomando cerveja e compartilhando com algum. Falei, gente, sério? Nossa, mesmo? Ui. O cara tava de roupa de banho com uma guia, tomando cerveja e compartilhando com algum. Eu fico imaginando algum, olhando para ele falando, bicho, vai para o caminho. Né? Por que isso? Por que tem que falar nisso? Porque o Pai de Santo, que está organizando a vida daquela pessoa, ou tentando organizar a vida daquela pessoa, ele está colocando a mão lá. E vira uma corrente, vira uma ligação dupla, né? Se porventura o cara faz besteira lá, quem sente aqui é o Pai de Santo e vice-versa. Ou o sacerdote, ou seja, lá o nome que queiram dar. Aí o que vai acontecer? Nossa, por que fulano de tal parou o desenvolvimento mediúnico dele? Não foi o fulano que parou o desenvolvimento mediúnico dele, foi a entidade que falou, vai dar problema, vamos tirar daqui antes que prejudique a corrente. Eu sei porque eu já passei por isso. Fiquei lá com a minha esposa, eu trabalhava numa casa, eu falei assim, eu vou sair do terreiro.
Por que você vai sair? Porque eu não estou contente, eu estava em dúvida. Aí a minha esposa falou assim, olha isso, ué, filho, pro teu Exu que ele te responde. Isso antes de eu sonhar abrir minha casa, né? Dito e feito, eu acabei de sair da vela, ele falou assim para mim, você vai ter um motivo para sair dessa casa. Não deu 45 minutos. Saí. Foi uma coisa impressionante. Por que que isso acontece? Porque a nossa entidade, ela está aqui. E nós estamos aqui. Então ela está enxergando o que vai acontecer lá na frente. E se ela perceber que a gente vai extrapolar, e não é uma questão kármica, ele vai tirar a gente. Se a gente vai extrapolar uma questão kármica, ele vai deixar a gente se afundar, não tenha dúvidas. É karma, tem que passar por isso, ele vai passar e ponto final. Tudo bem. Se não é, ele vai tirar você de lá antes que você prejudique todo mundo. Todo mundo. Por quê? Exatamente. Porque a vida das pessoas estão dependendo disso. Então, quando uma pessoa ela está fora do ambiente religioso, ela pode fazer o que ela quiser? É claro que ela pode fazer o que ela quiser. Desde que ela não envolva a entidade, não envolva o orixá, não envolva o terreiro, não envolva a casa, né, o pai de santo e assim por diante. Eu soube de situações, né, de indivíduos que faziam da vida uma bagunça danada, desculpe a palavra, mas de morgia, e tinham a pachorra no dia seguinte meter uma roupa branca e trabalhar. Gente, qual que é a função do preceito? A função do preceito é preservar o nosso corpo para o trabalho. Como é que uma pessoa ela vai cair na gandaia, vai fazer um monte de coisa, vai para o terreiro? O Pai de Santo não ensinou? O Pai de Santo não falou? Falou, cansou de falar sobre tudo isso. Só que a pessoa ela não quis entender, ela não quis ouvir, né? Porque, afinal de contas, o que é muito mais importante é você pegar a guia, colocar a roupa branca, pegar o cigarro, fazer a postura e, né, fingir que é Exu, fingir que é pombagira, pronto, tem gira aberta, qualquer pessoa faz isso, né? Eu soube de algumas pessoas que ajudaram outras em desenvolvimento mediúnico e se arrependeram amargamente. Porque a pessoa foi dar uma orientação, não faça isso, não faça aquilo, e piriri, 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 piró. E a pessoa que deu orientação foi destratada, eu penso, gente do céu, como é que pode ser um troço desse? Não pense em vocês que aqui tem um Carlos todo construído, com um monte de valores. Gente, eu estou na casa dos 50 anos e nos últimos aprontei muito, tá? Não vou dizer que não. Mas Não, é lógico. somos ser humano. Sim. E chega uma hora que a gente tem um divisor de águas. E os nossos divisores de águas são flutuantes, né? Alguém colocou alguma coisa aqui? Aqui, Eu estou vendo por enquanto. Você colocou exemplo é tudo. É isso mesmo, exemplo é tudo. Porque quando a gente... Peraí que eu fiz uma besteira aqui. Quando a gente não consegue dar esse exemplo, quem está de fora vai falar, nossa, mas a Karen não viu aquilo na loja dela? O Fábio não viu aquilo na loja? Uma feira de Santo Mia que está por aqui, né? A Elisa, mas o pai Carlos não viu o que estava acontecendo lá? O que falar das brigas de egos dentro de um terreiro? Nossa, briga de ego, bicho, é uma coisa horrorosa. Sabe aquele negócio? O indivíduo tem 5 caboclos, 4 exus, 3 pombagiras, 7 erês, incorpora algum beira-mar, algum de lei, algum de ronda, Oxalá e Iemanjá. O cara incorpora todo mundo. Se bobear, ele incorpora até o mosquitinho da banana. Imagina o mosquitinho da banana, o cara incorporado lá. Essas brigas de egos existem porque é um médium que está extremamente desestruturado do ponto de vista emocional. Então ele precisa se afirmar, nossa, porque minha entidade puxou um negócio aqui e eu vi, não viu nada. Você pode ter sentido o baque na hora, você pode ter sentido aquela agressividade, mas o ego é tão inflamado, aquela coisa tão que você fala, Jesus, eu estou vendo até Jesus Cristo, você não está vendo, querido. É o seu ego. E essas brigas, Fábio, só continuando aqui, é totalmente falta de ética. É a mesma coisa alguém falar, eu falar assim pro... Deixa eu pegar um exemplo aqui, de uma pessoa aqui. Eu vou usar o Jorge como exemplo. Tudo bom, Jorge? Vou usar como exemplo. Jorge, o seu caboclo é perna roxa, o teu baiano é Serafim, e a tua criança se chama, sei lá, Zezinho. Pronto. Tá errado.
Nenhum sacerdote do mundo, nenhum pai de santo do mundo vai falar a tua entidade é fulano. Eu vejo muito no Facebook isso. Jorge, obrigado por ter deixado usar você, tá? Eu vejo muito no Facebook. Me falaram que eu tenho Padilha das almas. Te falaram nada. Você não tem nada. Deixa a entidade se manifestar de uma forma natural. Ela não vai falar nada, ela vai ser grosseira com você. A entidade vai te dar 3 tapas na cara a cada 5 minutos. Um dia ela fala: olha, eu não sou Padilha das almas, eu sou Maria Mulambo. Putz, aí lascou a vida do cara. Isso tem muito a ver com a questão da ética que você falou e também das tratativas. Porque essas tratativas é um respeito mútuo que tem que ter entre o pai de santo e o médium e vice-versa. Eu não posso ultrapassar o meu médium e ele não pode me ultrapassar. O que é ultrapassar o médium? É exigir coisa que ele não pode fazer. Jamais. E falar pro cara, ó, o teu Exu veio falar comigo que você fez uma bola. O teu Exu não veio falar nada. Você já é grande, você sabe o que tem que ser feito, o teu Exu não quer nem saber de mim, ele quer te corrigir, né, dos seus erros. É assim, ô Fábio, você tem toda a razão. É total falta de ética. Uma vez eu lembro que eu vi uma situação lá no santuário, aqui em São Paulo, que a entidade ela passou desfilando e parecia Macumba Fashion Week, era uma coisa assustadora. E, olha lá fulano, olha lá Beltrano, incorporação ridícula. A entidade fazendo isso, gente, não pode ter. Isso é uma pessoa desvirtuada que está canalizando de uma forma errada a entidade. Tudo bem? Que tem a ver com posturas dentro e fora do terreiro. Uma coisa que eu ouvi uma vez que eu achei muito interessante, né? Como é que era? A educação da sala eu levo para a praça. Pelo que eu aprendi em casa, eu tenho que levar na rua no dia a dia. Então, se de repente eu estou no meio do desenvolvimento mediúnico, sob os cuidados da Karina, e eu piso na bola com alguma coisa, ela vai ter toda a autoridade de falar, você está errado, ponto. Não pode confundir a autoridade com o autoritarismo. Ela é uma autoridade. Existem formas de falar, evidentemente. Eu conheço bem a Karina. E o médium, do outro lado, ele tem que simplesmente falar, não, tudo bem, você está certo. Eu devia ter feito isso. É lógico, né? Isso no mundo de Bob. Não é... As pessoas são mais preocupadas em defender o seu ponto de vista do que falar, nossa, mas eu vou ignorar que o Pai de Santo falou que a estrutura me passou. Tudo bem? O Sidney, né? É falta de respeito com o seu irmão. Ô Sidney, eu já vi situações assustadoras de uma entidade chamar a atenção de um médium porque não estava cedo o cigarro. Entendeu? Mas não é chamar a atenção por você não acendeu. Foram palavras do mais baixo calão, né? Que você não consegue imaginar. Aí você pensa, nossa, mas era uma entidade ou era uma briga de boteco? Era uma briga de boteco. Tá? E realmente é uma grande falta de respeito. Já vi... O que a Márcia colocou aqui? Já vi... Briga de ego em centro... Olha, ela já viu briga de ego em centro kardecista, gente. A gente imagina, né? Sim. Aquela luzinha verde, todo mundo se concentrando, tomando autopasse, tomando aguinha fluidificada e briga de ego no centro kardecista. Aí você pensa no irmão lá, né? O que esse cara tá fazendo aqui? Eu não sei. Alguma coisa ele tá fazendo. Né? Exatamente. Tem uma coisa que é fundamental, então, a gente entender. Eu estou desenvolvendo uma pessoa. Se eu percebo alguma falha moral, e isso aconteceu no passado comigo, eu puxo o freio de mão. Eu não vou continuar fazendo esse desenvolvimento porque o cara está com uma falha moral gigantesca. E quem que vai pagar essa conta depois? Eu sou o último, tá? Quem paga essa conta é a corrente. Quem paga essa conta é a corrente. Exatamente. Porque a corrente, ela também tem que estar sintonizada com o que o Pai de Santo está ensinando para poder mostrar para essa pessoa. E se a corrente não está sintonizada, é sinal que o Pai de Santo não está sintonizado. E aí a coisa ela caiu, né? De uma forma que o terreiro fecha, as pessoas vão embora, a pessoa fica doente, assim por diante. O meu terreiro está fechado, porque eu passei por uma situação financeira muito delicada e piorou com o coronavírus. Mas estamos na luta e meu terreiro já está, em termos de médium, fortalecido. Tudo bem? Uhum. Alguém colocou uma pergunta gigante aqui. Foi o Fábio. Sabe o que lembrei aqui?
da cartilha que tínhamos no terreiro, de como era a sequência dos trabalhos, as normas de casa, e todo esse documento que eu tinha passado, né? Eu tenho essa cartilha até hoje. E uma coisa que eu decidi fazer na minha vida é não usar mais a cartilha. Aí você fala, mas você está falando de ética e moral, não vai usar mais a cartilha? Não tem ninguém menos de 18 anos de idade. A maioria é casado, a maioria é adulto, já tem anos de estrada. Se a pessoa pisar na bola, eu vou falar assim, querido, a porta está aqui, você pode ir embora. A não ser que seja um médium novo. Eu tenho uma cartilha que está prontinha aqui, que depois eu vou disparar, que é sobre a questão de normas, a questão de conduta. Porque quando começa esse tipo de coisa, começa a vir um castigo. Aí o cara vem desesperado. Ô pai de santo, ô mãe de santo, eu estou levando uma cumba nas costas. Eu estou com feitiço. Não. Foi você que botou uma guia de Ogum no pescoço, foi na praia tomar cerveja, foi compartilhou com algum, agora está cobrando a cerveja. É isso que acontece. Porque normalmente é assim que a entidade funciona. Pode ser entidade catícia, pode ser caboclo de orixá, ou pode ser o próprio orixá. Tá? Não Mas, distinção. assim, mas eu acho assim, né, o Carlos, quando a gente se propõe, né, você, pai de santo, eu acho que quando a gente começa a formar uma corrente, você fez de uma forma tão especial, que tudo foi tão bem explicadinho. Às vezes eu falei de uma forma assim, nossa, gente, era chato, mas é tudo tão limpo e explicadinho para não ter dúvidas. Uhum. E ali você já vê com um médio, se ele quer sim participar das suas regras da casa. Exato. Ou não. Exato. Entendeu? Então, quando acaba ou não tem o respeito, você já vê que acabou. Então, acabou, né? Ou então alguém tem que barrar, certo? Se não é o pai de santo, é outra pessoa. Alguém Agora, vai ter que barrar. vou dar Né? uma coisa para vocês que vou deixar a Karina toda feliz. Uma ocasião, quem chamou a nossa atenção foi a Karina. Que a gira estava demorando. Por que a gira estava demorando? Acho que eu estava esperando o meu irmão, não me lembro. E a Karina falou, Carlos, o horário. Eu falei, gente do céu, é verdade. A Karina falou, mas ela falou de uma forma bem doce. Aí eu pensei, nossa, a Karina captou a ideia, legal. Foi o que você falou, né? Assim, é meu esforço. E a Karina falou, gente, o horário, Carlos, vamos começar. Tava fechando o tempo, e aqui uma temporal também, não era uma coisa assim. Mas o que você falou é verdade, Karina. A gente precisa ter sempre isso em mente, porque afinal de contas, amanhã depois o pai Carlos morre. Eu vou morrer um dia. E aí? Você levou o quê? Não, pai Carlos, vamos mudar, vai. Pai Rubens morreu. Foi um baque para todo mundo. O que ficou do pai Rubens? Um monte de coisa. Exato. Pai Zélio morreu já há bastante tempo. Quem ficou do pai Zélio? Pô, se você for pegar a Umbanda do pai Zélio, você vê que ela é extremamente rígida. Ela chega a ser assim, de tão rígida, chata. Porque você tem um conjunto gigante de regras, gigante de princípios, gigante de preceitos. Você fala, Jesus, eu só quero incorporar. Não, você não vai incorporar. Você vai primeiramente obedecer o que as entidades do pai Zélio ensinaram às entidades das famílias dele, das filhas dele, né? Mas, Karina, é fundamental a gente lembrar sobre isso também, por um motivo bastante simples. Existe o ser humano e existe o médium. Os dois não se dão bem. Tem que ter um bom senso aí. Tá? Tem que ter um equilíbrio. Então, quando a Karina me falou, vamos começar o horário, vamos começar que está no horário, falei, opa, saiu o Carlos, entra pai Carlos. Não foi fácil isso. Lembra do Jean? Olha aqui, ó. O centro que eu frequentava foi fechado temporariamente por conta disso. Um dos médios de lá incorporava Ayrton Senna, Adolf Hitler. Misericórdia! Jesus! Sério mesmo? Uau! Porra, o cara incorporar o Hitler é assustador. Misericórdia. Até eu fiquei. Gente, pra quem não sabe, tá? O Jean é um dos meus filhos mais antigos. Ele tem 30 anos de catecismo, tá? Gente vomitando no terreiro, isso acontece bastante. É uma questão de caráter da pessoa. Regras existem para ser seguidas. Isso vem da pessoa. Exatamente, Sidney. Por isso que a gente coloca, nossa, não faça isso. Toma cuidado com aquilo outro. Senão a gente vai acabar
entrando em conflito. Eu já vi pai de santo, não estou inventando, incorporado fazer fofoca da vida dos outros. Eu já vi médium, Tá. Pode falar, Karina. Vou fazer que nem criança. Não, pode falar. Tem uma pergunta. Manda aí. Ô, professor, deixa eu fazer... Eu adoro ouvir isso. Olha só. Por exemplo, eu vou conhecer o pai Carlos, tá? Então, eu vou falar pro pai Carlos assim, pai Carlos, eu queria participar... Não, eu queria não. Pai Carlos, eu queria que você me conhecesse melhor para ver se... Não, o pai Carlos vai virar para mim, vamos inverter a situação aqui. Uhum. Ele vai falar assim para mim, o pai Carlos vai falar assim, Karina, você não queria participar, você não quer participar da corrente, né? Eu te convido, tal. Eu vou falar para o pai Carlos assim, pai Carlos, obrigada pelo convite, mas eu quero conversar com você antes. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você saiba quem eu sou primeiro. Antes de qualquer outra coisa, eu acho que tem que ter um conhecimento entre eu e você. Exatamente. Exatamente. Agora, quando isso não acontece, que acontece muito, você vai participar da corrente, você foi escolhido, porque tem terreiro que é assim, né? Tem lugar que é assim, né? Exatamente. Opa, peguei você, vamos entrar, você foi escolhido. Entra aí. Então, eu acho assim, que tudo tem que ser conversado, você conhecer a pessoa. Não é assim, vamos lá, vamos aí, ó, vamos aí. Não, eu acho que é importante você conhecer quem você está colocando dentro da sua casa. Tá, Karina? Karina tem 30 anos de Umbanda, e daí? Eu posso ter 30 anos, não valer para nada? Exatamente. Sabe qual que é a minha nova conduta para chamar as pessoas? Eu tenho uma intuição, né? Chama fulano. Mas eu tenho consultado no baralho. E muitos dos meus filhos são pessoas que foram clientes meus no baralho, e eu, observando toda a estrutura mediúnica, toda a bagagem moral da pessoa, eu vou fazer o convite. Todos os meus filhos de santo agora tem esse elemento novo, eles não sabem disso, estão sabendo agora. Eu consulto no baralho. Tem gente que eu não convido. Eu fui convidar uma pessoa, outro dia eu fui perguntar no baralho, o cigano falou, não. Tá bom. Não é não. Tá, eu vou te dar um exemplo vou dar um exemplo bem simples, né? A gente tá com essa maratona do aprendizado, né? Eu achei que, eu dei até risada, né? Que eu falei que eu ia fazer quatro só, a minha ideia. Imagina, Vou lançar a maratona multiplica por do 100. aprendizado, vou fazer 4. E isso foi criando uma proporção tão grande de tudo. Um encontro do universo de almas, de pessoas interessantes, de uma indicando outras pessoas, mas, porém, eu sempre procuro conhecer primeiro aquela pessoa. Antes de eu convidar para fazer uma live comigo, porque a minha responsabilidade também é grande. Porque se eu parar a minha live aqui, e aí apareceu alguém aí, deixa eu ver quem é esse pai Carlos aí. Sério? Que a Karina, da Rede Magia da Ilha, convidou ele? Dito cujo? Exatamente. Para conversar. Então, assim, para mim é muito importante eu antes saber quem é. Exato. Indicou, adoro indicações. E eu falo que a Maratona do Aprendizado é isso, é indicação. E eu quero... O intuito dela é andar o mundo. E com brasileiros, né? Com pessoas não tão conhecidas, mas que são talentosas, que têm, sabe, que têm história, que estudaram, enfim, que estão por aí e ninguém conhece, e tanta coisa para oferecer, né? E então, é para ir. Eu tenho que saber com quem que eu vou trabalhar, né? Exatamente, porque você está colocando o seu nome, a sua reputação, os seus valores, a sua família, pessoas que te rodeiam. Nossa, mas você foi chamar ajuda aquele picareta que cobra R$500 o jogo não faz? Acontece. Não cobra R$500, tá, gente? Mas eu faço as coisas. Né? Aí você tocou no ponto que é fundamental. Essa reputação, ela gira em torno de tudo. Eu vou ajudar uma pessoa a se desenvolver. Ótimo. A pessoa foi lá e tirou uma foto imprópria.
Eu vou falar. Mas aquela pessoa não trabalha com a Karina? A Karina não viu isso, não falou nada? Quer dizer, você vai chamar a Karina, que tem uma pessoa que trabalha com ela, que tem casos, que tem fotos, que tem isso. Olha o tamanho da coisa. Eu já Não, cheguei e detalhe, né? E detalhe, né? A Karina é uma pessoa que prega tanto, prega, não, olha, fala tanto de boas condutas, que é do bem. União, que é do bem, fala muito com a gente, mexe com as pessoas e, né? Não é por aí? Exatamente. Exatamente. E aí fica naquela. Eu vou no conversa da Karina, imagina. Gente, não vai muito longe. Eu vou dar 2 nomes. Flor de Lis e João de Deus. Nada contra evangélico, pelo amor de Deus. Mas os evangélicos, falados a Flor de Lis, os espíritos foram comparados ao João de Deus. E como é que fica um negócio desse? Todos os donos de loja serão comparados à conduta de uma pessoa que tem uma loja e fez alguma coisa. Não dá para ser. Inclusive se diz que em Fá ensina que não é prudente generalizar, exatamente por conta desses pormenores, né? Mas a sua colocação é perfeita, Karina. Como é que eu vou chamar uma pessoa para participar de uma corrente, de um grupo, ou do seu projeto maravilhoso, se a pessoa tem falhas tão absurdas? Falar tudo não falha. Domingo tomei uma cerveja. Não, falar. Domingo fui tomar cerveja, na segunda-feira fazer um trabalho, não consegui. Falei para uma das minhas filhas de santo, faz você, eu ensinei como é que faz. Eu pensei, nossa, não devia ter tomado bebida no domingo, né? Por quê? Porque eu não sou médium 24 horas por dia. Né? Eu também sou o Carlos, pai do Eduardo. Né? E assim, e você tocou num ponto, Karina, que eu acho fantástico. Há pessoas que pegam o primeiro médium que vê. Eu vou pedir para... Deixa eu escolher mais uma pessoa aqui da nossa live. Vamos lá. Eu vou escolher o Alexandre. Tem Alexandre aqui, não tem? Deixa eu ver. Aqui, eu vou escolher o Alexandre como cobaia. Vou pegar o Alexandre para ser meu médium. Eu não estou vendo o Alexandre como um médium, porque não vou pegar. É o que você falou, a gente tem que observar a quem é a pessoa. Mas existem muitos pais de santo que não vê o médium como um médium, mas vê o médium como um cifrão. Vê o médium como uma cifra, como um valor. Eu cobro mensalidade dos meus médios, R$30, porque a casa está fechada. Eu acho injusto cobrar mais do que isso. E não são todos que pagam, porque a gente está desempregada. Então começa a colocar isso no papel. O meu jogo, ele custa R$50. Às vezes eu faço de graça, porque eu não vou fazer de graça. Eu cobro para fazer trabalho e cobro, mas eu tenho uma rígida agenda a cumprir. Pergunto se eu devo cobrar, quanto que eu devo cobrar, e eu não posso passar de R$100. Outro dia o tonto aqui foi perguntado para se eu passar de 100, o que acontece? Nossa, minha vida fecha, total. Então, perguntei de curiosidade, muito afrontado. Então tem muito líder espiritual que vai fazer isso, que vai chamar o cara para incorporar economicamente o terreiro. Alguém vai falar, nossa, você viu, a Karina foi trabalhar com aquele cara que só pensa em dinheiro. Pronto, você, Karina, acaba sendo, né, pichada. E a recíproca é verdadeira. Aí que minha questão mais polêmica de todas, qual a importância do dinheiro se você tem a caridade? Né? Gente, a caridade é uma coisa. Pagar aluguel, pagar água, pagar luz, comprar a cesta básica quando bate na porta, já aconteceu comigo. Comprar roupa, isso é grana, isso é dinheiro que vai. Então, os médiums, eles precisam se comprometer com o Pai de Santo, eu vou pagar R$50, então você vai pagar R$50 que eu estou contando com isso. Porque fatalmente alguém vai bater na sua porta e vai falar, nossa, eu preciso de 1 quilo de arroz, e eu não tenho como comprar. E você olha para cá e fala, cadê o dinheiro? Não está aqui. Aí a caridade foi para onde? Foi para lugar nenhum. Só que isso tem que tomar um cuidado, porque sempre acaba voltando lá para o primeiro ponto da nossa live. Eu estou amarrando aqui. Que é compreender abrir um terreiro. Um terreiro não é banco. Um terreiro não é agência de financiamento. Um terreiro não é um local para se beber, para se fumar. O terreiro precisa ser sustentado. E se o Pai de Santo não souber gerenciar tudo isso, a sua missão na Terra, ela vai ficar comprometida. Resultado disso, fecha a casa e deixa o cara se ferrar depois. E é bem assim que acontece.
Né? Aliás, esse assunto fecha todos. Né? Pode falar também. Mas você sabe que eu super concordo também com isso, que todo mundo tem que colaborar sim. E é engraçado, né? Como a gente sente quando as pessoas precisam de ajuda e aquelas que podem, estão no momento de pagar alguma coisa, a gente sente, né? Aquelas que precisam, que você não tem, que é tipo assim, quando a pessoa olha, eu tenho muito disso, porque eu trabalho com pessoas, né? Quando a pessoa olha pra você e fala assim... Sentir energia? E com reiki, Quanto é? Tem pessoas que aí me bloqueia. Não sei se acontece isso com você. Acontece. Aí eu falo assim, eu quero cuidar de você. Sim, acontece. Acabou. Como eu penso que lá na frente, eu também, se precisar, vou ser cuidada. Exatamente. Porque quando eu preciso, eu peço ajuda também, entendeu? Mas eu também não vou ter a cara de pau de falar assim, olha, não tenho condições de pagar, viu? E na verdade você tem. Eu acho que é hipocrisia também, né? Demais. Então assim, mas a gente, eu sinto quando eu preciso realmente parar não, essa pessoa, eu vou cuidar dela e não vai ser com dinheiro. Essa pessoa, ela vai pagar, porque não é porque ela é melhor, é menos ou mais, não. É porque a gente sente a necessidade direta da pessoa, né? Exatamente. E ó, eu vou te falar, eu já vi Pai de Santo cobrar 5, 6, 2, 3, 1.500. Eu falo, gente, que isso? Né? Você fala, é assustador. O Fábio fez uma colocação muito interessante. Montaram um MBA de gestão de terreiros para dar entendimento aos futuros dirigentes. Eu vou ainda mais além, o Fábio, essa é uma ideia que eu defendo. Todos os cursos superiores tinham que ensinar pedagogia e filosofia. Primeiro você vai aprender a lidar com seres humanos, você vai ensinar o cara a pensar para depois pensar em gerenciar a sua vida. É muito mais difícil isso. Gente, a minha esposa dá aula para os pequenininhos, primeira série. E é impressionante o desdobramento que ela tem para poder mostrar para as crianças o que tem que ser feito. Crianças de, acho que 6, 7 anos. Então, primeiro tem que ser feito isso. Aí a gente começa a trabalhar com essa questão de gerenciamento. Mas é bem que você falou, Fábio, tem pessoas que precisam. Porque, nossa, abrir um terreiro, eu vou cobrar R$100 o jogo, vou cobrar tudo. Para, você não vai cobrar nada. Eles vão fechar teu jogo. Né? Mas o que você falou é fundamental, Karina, porque o que acontece? Quando você atende de uma forma caritativa alguém, o cliente volta, os clientes vêm. Eu vou dar reiki de graça. Vai vir 3 clientes. O que o Fábio aprontou aí? Ou foi o Axé? Não, foi o Fábio. Eu só vou perdoar ele porque é aniversário dele, tá? A pergunta que ele fez aí. Eu vou perdoar ele. Aniversário dele, verdade, Fabião, parabéns. Peraí, alguém colocou dinheiro, energia de troca, vemos no material, exatamente isso. Quem colocou? Exatamente. Cadê a colocação do Fábio? Tem bastante coisa. Travou. Uma pessoa fez uma colocação tão boa aqui. Fábio. Vamos ver aqui. Danadinho. Uma pessoa colocou assim, ó. Aí voltou aqui. Fábio. Dinheiro e energia de troca. Vivemos no mundo material e precisamos disso. Muitas pessoas acham que pessoas que fazem trabalho holístico, ou mesmo eu, psicóloga, que devo atender de graça. Não deve mesmo. Você estudou, você pagou o curso, fez um monte de coisa. A não ser que você abra o momento do seu dia, da sua agenda, para atender as pessoas. Né? Aí é outra dimensão. Aí você sendo psicóloga, fazendo a caridade de outra forma. Né? Mas quando alguém fala assim pra mim, que outro dia minha esposa viu, um cara que cobra R$200 para jogo de búzio. Eu falei, oi, que búzio de ouro? Imagina o ouro pulando lá. Né? Eu não achei a colocação do Fábio ainda. Esse do MBA? Não, né? Karina? Tá. Voltou. A colocação do Fábio tá um pouquinho mais para cima. Fala. Qual que é? Não é do MBA. É? Não, para cima. Para cima. Vou deixar você ler.
Se eu convidaria a Karina... Vamos respeitar a pergunta. Vamos respeitar. Evidentemente que sim. Porra, meu. Não tem a Do menor rapaz aqui. dúvidas. Algumas eu não chamaria. Eu vou deixar os meus médios deduzirem. Mas, Karina, se você volta para São Paulo, eu sou o primeiro a falar, volta. Vocês não conhecem a força única dessa moça, gente. Vocês não conhecem. Vocês não conhecem. Vocês não conhecem a força da preta velha da Karina. Eu estou falando porque eu vi, eu senti, vivenciei, tá? E a Karina, se fosse uma liderança religiosa, será uma liderança de muito respeito, viu? De muito respeito. Porque a Karina e o Fábio, eles têm um corpo familiar muito sólido. E a gente tem que transmitir isso. Então, são famílias que são das pessoas para se ensinar. Passamos por isso, eu e minha esposa, recentemente, e a pessoa não quis aprender. Então, como famílias começam a entrar nos terreiros, alguém vai ter que aprender. E quer saber? Normalmente é o pai de santo. Quanto mais forte a sua mediunidade, mais ele tem que aprender. Aprendam isso. Não que, nossa, então quer dizer que o cara está de pecado? Não, não é isso. A minha mediunidade não é nada Chico Xavier. Né? Mas, quanto mais o cara for evoluído, mais ele tem que aprender. Sim, eu tenho isso bem claro na minha vida. Caridade e trabalho são coisas totalmente diferentes. Se você perguntar assim para mim, ô Carlos, você, por favor, você pode me ajudar a fazer uma oferenda X? Eu falo, até ajudo, mas estou sem dinheiro. Você me dá 20 reais para eu comprar as coisas? Beleza. Se eu estiver em casa e falar, não cobra, eu não vou cobrar. Aconteceu não tem muito tempo aqui em casa. Eu não podia cobrar nada. A força dela é gigante, a humildade tem o mesmo tamanho. Exatamente, Bento. É Luana, obrigada, né? Luana. Vocês nunca... Acho que vocês nunca viram... Olha quem apareceu aqui, ó. Olha a minha esposa. Agora me ganhou, né? Vocês aí. Aí, ó. As forças da... Muita. Gratidão, tá? Buta. Então, assim, gente, são alguns princípios que eu vejo que algumas pessoas que passaram por mim, vejo não, tá? Todas as pessoas que passaram por mim absorveram, se eu colocar, entenderam, aliás, se 1% entendeu, é diferente. Eu tive uma aluna de baralho cigano, acho que ela não está aqui, chamada Júlia, e eu pedi para ela fazer parte da terceira turma, porque a Júlia é uma moça que não tem 20 anos, ela conhece uma umbanda. Eu estou ensinando baralho cigano para várias umbandas. Então, primeiro vai se nortear como umbanda, para depois entender o que você vai ensinar para as pessoas, o que você vai passar para as pessoas. É bem isso que tem que ser feito, tá, gente? Então é isso. Você quer abrir tua casa? Abre. Abre quando a tua entidade mandar. E entenda, se a tua entidade acordar às 13h30 da manhã e mandar você postar o negócio no WhatsApp, você vai ter que fazer. A Júlia está aqui, ó. A Júlia está aqui. Um dos meus médiums pode me falar isso. Que horas que o seu 7 capas, o meu Exu, me acordou para postar mensagem para eles? Te juro, Karina, era 4h30 da manhã. Ó, seu 7. Ele sei. Gritou na minha orelha, escreve isso. Tá bom, depois eu passo aqui para vocês. Eu falei, caraca, meu, deixa eu dormir, né? Karina, falta 6 minutos. Eu falei demais, né? Mas não funciona bem assim. Nós falamos, né? E assim... Não sou eu que vou abrir a casa, uma entidade manda, você vai abrir, você vai obedecer, tá bom. Essa pergunta é o sacerdote. Mas você sabe que o mais legal pra gente, quando a gente aprende, né? Porque quando a gente esteve com você também, na sua casa, enfim, a gente, eu acho que o mais, como que eu posso dizer, meu amor, uma palavra? O mais gratificante é você olhar depois para uma pessoa, tipo, olhar, que nem a Luana, os tantos de ensinamentos que eu tive com ela, você, enfim, é você olhar para a pessoa daqui a uns anos e falar assim, nossa, como essa pessoa aprendeu os ensinamentos, né? Até me arrepiou. E como assim, e a gente leva isso, né, para nossa vida. E eu acho gratificante quando você passa o ensinamento, passa algum tempo, a pessoa fala assim, fiz exatamente o que você me falou, que eu achava... Então, assim, não tem coisa melhor que isso, né? A gente realmente
Exatamente. A Luana colocou aqui, a Júlia está aqui, quando você se abre para eles, exatamente, tem que aceitar as regras deles. Karina, você pediu para eu ensinar um trabalhinho para Cosme, né? Vamos lá? Rapidinho? Vamos lá. Gente, eu posso fazer? Pode. Não tem que ser pai de santo? Não. Tem que ser médium? Não. Tem que ter fé? Tem. Você se torna sacerdote da sua vida ou dos outros quando você se predispõe a rezar para alguém. Você quer ajudar, você é sacerdote. Os cursos só vão formalizar alguns conceitos, alguns preceitos, porque ninguém fez Pai Zélio, tá? Pai Zélio não foi sacerdotado por ninguém. Tudo bem? Nós estamos em setembro, estamos passando por um ano de doença, e o Baloé foi mês passado, varreu um monte de coisa, quase ninguém percebeu, e agora está vindo o Cosme e Damião, que é para com um sorriso a gente poder superar tudo isso e entender quais são as nossas missões. Tudo bem? Uma coisa simples, não precisa de muita coisa não. Vocês vão usar ou uma vela palito branca ou azul e rosa, de color. Tudo bem? Vocês vão pegar um pratinho, vão colocar lá balinhas, já tudo sem o papel, tá? Guaranazinho do lado, balinha, chocolatinho, essas coisas todas. Vai colocar o nome dos seus familiares e vai rezar para Cosme e Damião. Vai fazer o quê? Vai agradecer. Vai agradecer pelo fato da sua família ter chegado até aqui, no mínimo bem. Mas eu perdi parente. Então você vai agradecer pelo tempo que você ficou com ele e da chance que você teve para poder cuidar. Esse é um dos primeiros ensinamentos que a gente tem. Você não vai pedir a Ferrari, você vai agradecer o 147 que você tem na garagem. É o primeiro ensinamento que a gente tem quando vai abrir a casa. Tudo bem? Vamos encerrar, né? Senão daqui a pouco... Ah lá, Fábio. Aqui o aniversário. A você, essa querida. Eu quero doce, eu quero bala, eu quero mel na sua cara. É isso aí. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu que agradeço. Pessoal que participou, tá? Gratidão por você ter participado. Beijo, Guta, beijo, Luana, beijo, meninas, beijo todo mundo. Ó, gente, sintam-se abraçados aí. Todos. Com muito amor, todos, com muito amor. E aqui a gente é corrente do bem, viu? Só Exato. isso. Simples assim. Exatamente. Né? Tenho certeza que muita gente vai aprender com essa live aí. Tenho certeza que a gente plantou uma sementinha aí. Sim, eu vou colocar depois o endereço do meu canal no YouTube, porque eu tenho algumas aulas que eu estou postando lá. Tudo bem? Pode pôr. Perfeito. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Viu? Obrigado. Tchau, tchau. Viu?